Romanos 8, verso 9. 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. 6. O Espírito de Jesus, Atos 16, verso 7. 7. O Espírito de seu Filho, Gálatas 4, 6. 8. O Espírito eterno, Hebreus 9, verso 14. 9. Espírito glorioso, 1 Pedro 4, 14. 10. Espírito de vida, Romanos 8, 2. 11. Espírito da verdade, João 14, verso 7. 1 João, capítulo 5, verso 6. 12. O Espírito da graça, Hebreus 10, verso 29. 13. O Espírito de adoção, Romanos 8, 15. 14. O Espírito Santo. Esse é o nome mais usado em toda a Bíblia. João 20, verso 22. 15. Os 7 Espíritos que estão no trono, simbolizando todo o poder e ação plena do Espírito Santo de Deus. Apocalipse 4, verso 5. Isaías 11, verso 2. Zacarias 4, verso 2, 5 e 6. Êxodo capítulo 37, verso 23. Toda esta ação plena foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, em seu ministério na terra. Colossenses capítulo 1, verso 19 e capítulo 2, verso 9. Eu lendo aqui esses nomes do Espírito Santo, me lembrei da minha professora. O apelido da minha professora era metralhadora. Ela falava os artigos tão rápido nas audiências, né? Que ela era conhecida como metralhadora. 4. Os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo representam as variedades de suas ações em favor do povo de Deus, como também manifesta todo o seu trabalho. 1. Ele é fogo, Lucas 3,16. Fogo que queima, manifestando a santidade e o poder de Deus. É um fogo santo, Hebreus 12, verso 29. Isaías 4, verso 4. Êxodo 3, verso 2. Números 3, verso 2 ao 4. B. Fogo que consome o imprestável para que apareça o que tem valor real. 1 Coríntios 3, verso 3 ao 15, Hebreus 12, verso 29. C. Fogo que limpa e purifica. Isaías 6, capítulo 6 ao 7. D. Fogo que amolece e derrete os corações. Atos 2, verso 37 ao 38. Falando aqui de fogo, né, me lembrei da passagem lá de João Batista, que ele diz assim, em um dos evangelhos, ele diz, aquele que batiza, né, tem um período que fala assim, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? Muitas vezes a gente pensa que aquele fogo ali é direcionado a nós, e não é. E quando diz assim, né, o João Batista falando, que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, e ele tá falando, e ali no contexto ele está falando, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Quando ele fala batizar com o Espírito Santo de Deus, ele está falando do povo de Deus, tudo bem. Mas quando ele fala de fogo, batizar com fogo, está falando daqueles que serão condenados, né? E não que, não que a gente vai ser batizado com fogo, né? Depois, se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente trata melhor essa questão. Pois é. Porque ali, como fala a questão do... Quem vos ensinou a fugir da ira futura, então ele está falando nesse contexto. E aí, quando fala batizado com o Espírito Santo com fogo, as pessoas pensam que se aplica aos cristãos. E não. A gente é só a questão do Espírito Santo. O fogo é falando daqueles que serão jogados no fogo eterno. Eu vi até aprendendo a dizer somente o que a Bíblia diz. Um pastor que ele ensina essa questão. Ele vai mostrando que muitas vezes a gente fala algumas coisas que não é como está na palavra. Por exemplo, as pessoas dizem assim, né? Depois que morreu o rei, Isaías teve a visão do trono de Deus, né? E não, fala no ano que ele morreu. Não disse que foi depois, né? E muita gente diz depois. Não, fala que foi no ano. Então, depende da situação, ele pode ter morrido até depois que ele viu, né? Depende da situação. Tá entendendo? E aí ele vai mostrando na palavra várias... O fogo ele serve tanto para destruir algo como também para purificar. Só que naquele contexto ali é usado para essa questão do juízo. A gente tiver a oportunidade, a gente vai ver melhor. 2. Ele é vento. Como um vento, ele é invisível, no entanto, muito real. Não tocamos, mas o sentimos. João 3, verso 8. Atos 2, verso 2. Como esse vento que passa por aqui, a gente sente, né? 3. O óleo.
Esse símbolo é muito importante. Foi usado no Velho Testamento para santificar ou separar utensílios sagrados, ungir sacerdotes e reis, como o próprio rei Davi, né? Etc. Era usado para ungir doentes. Foi utilizado pela igreja. Êxodo 30, verso 25 ao 31, Levítico 14, verso 17, Salmos 13, verso 2, capítulo 23, verso 5, 104, verso 15, Zacarias 4, verso 2 ao 6, Tiago 5, verso 5 e Hebreus 1, verso 9. 4. Ele é o nosso selo, né? O selo era para distinguir que uma pessoa pertencia a determinada pessoa, né? Algo pertencia. Então, quando diz que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Efésios 1:13, 2 Timóteo 2:19, Romanos 8, verso 9, 2 Coríntios 1, verso 22. 5. A pomba. A pomba era usada nos sacrifícios de pobre, né? Até Maria e José, quando vão levar ofertas, levam pombos, porque não tinham condições de dar algo melhor. Levítico 12, verso 8, Lucas 2, verso 24. Esse símbolo nos fala de bondade, pureza, paciência e inocência. A questão da pomba fala a questão da personalidade do Espírito Santo, é manso. E ainda assim todo poderoso. Etc. Mateus 3, verso 16 ao 17, comparação Gênesis 8, verso 8 ao 12. 5. O Espírito no Velho Testamento e na Igreja. O Espírito Santo trabalhou com o Pai e o Filho na criação. Gênesis 1, verso 1 ao 2. João 1, verso 3. Trabalhou na vida dos patriarcas. Gênesis 41, verso 38 ao 39. Êxodo 31, verso 3. Exerceu seu ministério no meio do povo de Israel. Números 27, verso 18. Juízes 13, verso 25. 1 Samuel 16, verso 13. Auxiliou no ministério de Cristo. Lucas 1, verso 35. 3, verso 22. 4, verso 1. Mateus 12, verso 28. E continua agindo na igreja, dirigindo-a, administrando-a e fazendo morada nos crentes em Cristo Jesus. Atos 20, verso 28. 6, verso 3. 15, verso 28. 1 Coríntios 6, verso 19. Capítulo 3, verso 16, Gálatas 4, verso 6, João 14, verso 16, capítulo 16, verso 13 ao 14. E a lição para a gente concluir, lição 6 do exercício, são 4 questões, então cada uma vai valer 2,5 pontos, né, para fechar os 10. A primeira questão diz... escreva 2 características da natureza do Espírito Santo. Aí os irmãos... A primeira questão, né? Escreva 2 características da natureza do Espírito Santo. Aí os irmãos vão na lição, aqui no início, né? Na página 15. Aí tem lá o tópico 1, a natureza do Espírito Santo. Aí os irmãos pegam 2 características. Pode falar da inteligência, pode falar que é dotado de vontade, sensibilidade, que intercede por nós, que ensina, guia, chama. Apenas 2. Aí os irmãos colocam, as 2 que os irmãos escolherem, colocam pelo menos uma referência bíblica. A questão 2. Escreva 2 coisas que provam que o Espírito Santo é Deus. Aí os irmãos vão no item 2. O Espírito Santo é Deus. Aí os irmãos escolhem. Pode ser que ele é eterno, está presente em todo lugar, sabe tudo, é todo poderoso, é criador, faz um novo nascimento, regenera o pecador, ressuscitou a Jesus Cristo, o apóstolo Pedro o chamou de Deus, ele é chamado Senhor, opera sinais e milagres e maravilhas também. Então os irmãos escolhem 2 e colocam pelo menos uma referência bíblica. E na questão 3... escreva 2 símbolos do Espírito Santo. Que é aqui no item 4, os símbolos do Espírito Santo. Aí os irmãos podem falar a respeito dele, a questão do fogo, do vento, do óleo, do selo, da pomba. Né? Se os irmãos preferirem, os irmãos escrevam 2 símbolos. E aí coloca a referência bíblica. Né? E a 4ª questão pergunta, você tem dúvida sobre esse assunto? Sobre o quê? Aí essa questão é subjetiva. Eu lhe aconselho, se você tem, você colocar. E se não, você coloca não. E aí você já ganhou 2,5 pontos.
Então era isso. Para repetir o quê? Quer que repita de novo? Repete aí a resposta aí, vai. A última. A última. Aí, a última. Só a última? Ou quer tudinho? A última. A terceira e A a quarta última, aí. porque ficaram interessados Olha, nos na questão 1, 2 e 3, diz assim. Tá aqui a resposta, né? Pois é, a questão aí a 1, 2 e quatro. 3 diz assim, ó. Escreva 2 características da natureza, 2 coisas que provam que ele é Deus e 2 símbolos do Espírito Santo. Na questão 1, você vai lá na lição, no item 1, a natureza do Espírito Santo. Aí tem lá 7 itens, você escolhe 2. Na segunda questão, escreva 2 coisas que provam que o Espírito Santo é Deus. Aí você vai lá no item 2. O Espírito Santo é Deus. Aí você escolhe. Tem 10 itens lá. Você escolhe 2. Coloca a referência bíblica. Escreva 2 símbolos do Espírito Santo. Aí você vem aqui no item 4 da lição. Aí você escolhe 2. Porque os símbolos são 5. O fogo, o vento, o óleo, o selo e a pomba. Você escolhe 2. Aí escreve o que está aqui. Um pouco do que está aqui. E uma referência bíblica. E a última é, se você tem dúvidas sobre esse assunto, sobre o quê? Aí você coloca, qual é a sua dúvida, né? E se não tiver nenhuma dúvida, você bota não, pronto, já ganhou 2,5 pontos. Pronto, não. Então, era isso. Queria agradecer ao senhor a oportunidade. Amém. Glória a Deus. E somente a misericórdia de Deus, porque eu não tinha condições de dar essa lição hoje. Deus me deu graça, eu estava bem cansado. Aleluia. Com a mente assim, e o senhor fez a obra, né? Então agradecendo a oportunidade, eu abençoo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Terça-feira, ou domingo, se puder. Estava dizendo a Detinho, são coisas que a palavra do Senhor diz que cada um tem um dom, né? Então, uma das passagens aí, o Leandro falou que o Senhor chama e qualifica. Amém. Todas as pessoas, irmãos, eu digo sem medo de errar, todas as pessoas que o Senhor chamou para uma determinada obra dentro da igreja do Senhor, acredito que nenhum queria. Até mesmo o próprio Moisés também, né? Questionou acerca, não, mas mande outro, e eu sou gago, e enfim. E depois ele sentiu o peso de Deus, né? O chamado. Irmão, você tem um chamado. Glória a Deus. Deus não convidou você, o Espírito Santo não fez a obra em você para você estar sentado, nem eu estar sentado. Saiba que você tem um dom. Deus não chamou você para dizer assim, eu não sei fazer, você sabe. Amém? Todos nós, quando nós abrimos o nosso coração para fazer a obra do Senhor, Ele nos ajuda. Faça a obra dele para a glória dele. Eu vou encerrar. Eu quero dizer para vocês que vocês estão diante de uma pessoa muito tímido, muito tímido. Eu sou muito tímido. Não parece, mas eu sou. É uma luta tremenda para vencer ao longo da vida essa timidez. Porque é Deus que quer isso em você. Se Deus mandar você fazer, irmãos, faça. Agora faça o melhor para o Senhor. Até um vaso desse aqui, ou pôr uma toalha, ou carregar uma cadeira, faça que o Senhor vai lhe recompensar. Glória a Deus. Você não é inútil na casa de Deus. Deus chama, qualifica, santifica, purifica e coloca no seu devido lugar. A obra de Deus tem lugar para todos. Todos, todos. A menor parte que você possa dizer assim, eu fiz o menor na obra.
foi o maior que Deus te deu naquele momento. Glória a Deus. Pastor, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer isso. Mas Deus manda eu fazer. E eu fico, será que é Deus? Será que não é? É Deus. Não tenha medo de fazer a obra do Senhor. Deus te deu um espírito, aleluia. Deus te deu um espírito de intrepidez. Deus não te deu um espírito de temor. O temor deve ser ao Senhor, aleluia. Se desprenda daquilo que tanto te prende e faça a obra. Mais uma vez eu quero dizer, eu não sei como foi seu dia, mas saia daqui com a vitória. Glória a Deus. Você pode ter tido um dia, irmão, irmã, um dia tremendo, um dia cheio de problemas, mas saiba que Deus resolveu aquilo que você entregou na mão dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Araia sou deribicana laia. Glória a Deus. Não saia daqui pensando, Senhor, vai, será que vai, será que não vai? Já foi Glória a Deus. autorizado Aleluia. para você fazer em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Ei, barradalaia sou deribicanta lá. É Deus que está lhe dizendo, está feito para a glória dele. Lutou, batalhou, pensou que não ia dar certo, mas já deu para a glória dele. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Quem quer orar? O Baboco? Vamos ouvir duas orações, pelo Baboco e pelo Detinho. Comece, Baboco, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, Pai bendito e eterno, nesta noite, Senhor, já ouvimos a Tua palavra, já louvamos, já engrandecemos o Teu santo nome, ó Deus. E também já te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Aleluia. E mais uma vez te pedimos, Aleluia. Senhor, ser conosco, ó Deus. Aleluia. E também nos leve em paz para os nossos Aleluia. lares, abençoa cada um, livre e Aleluia. guarda de todo mal, Glória de a todo Deus. perigo, Senhor. Glória a Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre a tua Glória a igreja, Deus. Glória a usa Deus. cada um, Senhor, conforme a Glória a tua vontade, Deus. no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Detinho. Aleluia. Bendito Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma lição, Deus, mais um conhecimento, Senhor. Que o Senhor tenha abrido nossas mentes, que nós tenha recebido da parte do conhecimento, do Teu ensino. Aleluia. Mais e mais ainda. Obrigado por tudo que tem feito, Senhor, aqui nesse ministério, Pai. O Teu ministério que o Senhor dedilhou, apontou. Deus grande. E nós estamos aqui, Senhor, na obediência, Pai, para agradecer e firmar-se mais e mais ainda nos Teus caminhos. Por isso, Senhor, está entregue, Pai, esse trabalho de hoje nas Tuas mãos. Nos abençoe, nos fortaleça e nos dê crescimento no conhecimento. Eu tenho te pedido muito, particularmente, para que o Senhor me dê conhecimento, Senhor, para crescer no Teu ministério, Pai, para me fazer o máximo para Ti. Não é para o homem, nem para a exibição, é para a honra e glória do Seu nome. E nós agradecemos tudo que o Senhor tem feito. Tem feito nas finanças, tem feito na saúde, Pai. Obrigado, porque a Tua mão nos abençoando e nos protegendo. O Senhor separe o Teu povo e divida e selecione. Sempre, sempre continue, Pai, abençoando a cada um de nós. Todas as famílias que se encontram aqui se encontram e os que estão ausentes também, que faz parte do Teu trabalho. É por isso que nós agradecemos a Ti todos os dias. Em nome do Senhor Jesus amado, nós agradecemos. Nós, igreja, agradecemos
ao Senhor, em nome do Senhor, do seu Filho amado. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Por Glória a Deus. tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, Eu te agradeço. te agradeço. É um privilégio, irmãos, estar Glória a louvando a Deus. A paz do Senhor, Deus abençoe. Até domingo às 19 horas. Amém. Amém. Glória a Deus.